a coisa mais interessante hoje é que ser o último traz uma vantagem. A gente ouviu ao longo do dia todas as preocupações possíveis e imaginárias, e aí todo mundo conhece um pouquinho e todo mundo agrega um valor diferente. E esse método, ele acabou sendo sistematizado dessa forma em função disso, de ouvir os relatos, né? Então eu venho do mundo corporativo, como a minha amiga do Theta Healing, e a gente vai se identificando com as pessoas, e resolvi assumir o meu papel de terapeuta, há uns anos atrás, usando bioenergética, minha primeira formação, e depois cromoterapia, e depois florais. E aí os conhecimentos vêm chegando na terapia, e eu hoje costumo dizer para os meus alunos que estudem devagar, porque a gente tem muita sede de conhecer tudo, e às vezes a gente tem um cabedal enorme de conhecimento que não usa. E eu tive a sorte de usar todas as técnicas terapêuticas que eu aprendi e sistematizar um método de trabalho. Ao longo dos últimos 6 anos, eu fui percebendo que os meus clientes nem sempre sabiam dizer o que tinham ou qual era a queixa deles. E aí a gente fica no vazio de trabalhar 1, 2, 3, 6 sessões e vê que o trabalho não anda para frente, não desenrola. E eu fui pegando todas as minhas experiências, todos os estudos, muito baseados na metafísica, na coluna vertebral, no Yin, no Yang, nos 5 elementos da medicina chinesa, na cristaloterapia, que é que eu considero uma das minhas grandes formações, e fui trazendo isso para o que o cliente estava me dizendo, o que revelava o campo dele. Então, muitas vezes, peguei um cliente que não conhecia e joguei 10 cristalzinhos na mesa e pedi para ele escolher um que me mostrasse o que ele estava sentindo naquele momento. E aí as terapias energéticas vieram todas para despertar a autorregulação de cada um. Eu hoje em dia costumo dizer que o meu cliente é que me diz o que ele precisa. Não sou eu que avalio, vamos ver o que nós vamos passar para você. Eu não passo nada. O corpo que me revela o que quer. Então já era assim no meu trabalho de bioenergética, com toque terapêutico, identificação corporal da temperatura do corpo e dos pontos de alerta. E aí eu vim trazendo isso um pouco mais para o campo quântico, trabalhando com a radiestesia e com a cinesiologia, que o Theta Healing também usa a cinésio para identificar os sinais do corpo. E isso tudo virou o que eu chamo de método cristais. Eu não vou entrar em cada uma das 11 técnicas, porque o método cristais... Volta só o outro slide para mim, primeiro. Essa lâmina, que eu chamo de lâmina, não é uma mesa radiônica como a Régia faz, porque os primeiros itens todos são só diagnose. Então, o método Cristais, ele é, acima de tudo, um método de diagnose do cliente. Eu vou avaliando cada estrutura metafísica dele para identificar no corpo o que o corpo está pedindo. E aí, de acordo com a prática de cada terapeuta, ele vai sugerir ao seu cliente o que é melhor para ele, de acordo com aquilo que se apresenta. Tá? Vamos lá, Luiz? Pode ir. Aí, isso é um questionamento que a gente faz sempre. Todas as técnicas são maravilhosas, todas as técnicas funcionam, todas as técnicas são bem aceitas. Mas qual a melhor técnica para o meu cliente nesse dia que ele vem? De acordo com o que ele precisa e o que ele relata, o que eu vou usar de tudo aquilo que eu conheço? Digamos que a gente conhecesse apenas, entre aspas, porque no holístico não tem o apenas, mas se eu for uma terapeuta de floral de bar, de terapia bioenergética, e eu conheço a cristaloterapia básica com 20 cristais. Eu já tenho 3 técnicas que podem me trazer um grande ganho, um grande benefício para cada um desses clientes, mas eu posso usar com um a cristaloterapia e ser maravilhoso e com outro não funcionar. E aí isso que foi mexendo comigo ao longo desses anos. Então, quando que eu uso uma terapia física, quando que eu uso uma psicológica, quando que eu uso uma energética, quando que eu uso uma vibracional, quando que eu uso uma quântica? Quem vai me responder isso? O corpo do meu cliente. É a metafísica e são as respostas do corpo.
É isso, essa é a sistemática do método Cristais. É fazer uma testagem de cada pessoa e saber o que o emocional, o que o campo energético daquela pessoa nos revela. Com duas técnicas, com a radiestesia ou com a cinesiologia. E eu digo sempre que na primeira parte desse atendimento, o cliente normalmente só diz o nome dele, porque o corpo é quem vai falar por ele. Quando a gente revela tudo do corpo, a gente pergunta, e agora? O que você veio buscar aqui? O que você veio tratar? Quando eu não trabalhava dessa maneira, era muito comum eu perguntar para o cliente assim, né, uma anamnese básica, seu nome, o que você faz, por que você veio aqui, e eu ouvi N vezes, alguém me indicou, falou que você era legal e eu vim. E qual é o seu problema? Não, eu acho que eu não tenho nenhum problema, eu vim porque a minha amiga veio, porque o meu amigo, meu marido veio, eu tive caso de, eu tenho alguns clientes homens que já são meus clientes há muito tempo, que conseguem um dia mandar a esposa, e aí a esposa não tem problema, como o contrário também não tem, né? E aí depois de você trabalhar 3, 4 sessões, o cliente te conta uma coisa que nunca tinha contado e que era a fase 1 do tratamento. Né? Eu brinco que tem uma cliente que virou amiga e eu digo para ela, você é meu case de aula. A gente passou um ano trabalhando uma questão bastante difícil de relacionamento afetivo, de um casamento, de um fim de um casamento complicado. E aí um dia, um ano depois, ela me disse, mas olha só, quando a filha dele começou a vir para a nossa casa, e eu parei e disse, filha? Que filha? Então a maior lacuna na vida daquela moça não vinha para a terapia. E ela não percebia que ela não falava daquele problema, que era o maior de todos. E aí quando eu começo a trabalhar com essa questão de o que o seu corpo está dizendo, aonde que está incomodando, a verdade vem, a terapia fica mais breve, né? Na verdade a gente não tem muito tempo no dia de hoje, a gente não tem muita grana também, então a gente está trabalhando no sentido de também ajudar os outros, né? Quando eu conseguir sair do mundo corporativo e Deus me disse assim, vai fazer o que você gosta e eu pude estar aqui onde eu estou hoje, eu acho que eu tenho um compromisso também social de fazer alguma coisa que seja positiva para quem pode, para quem me procura e para quem não pode me procura mais ainda. É um dever social, eu acho. Para mim é um dever de gratidão, tá? Vou passar lá. Isso é uma coisa importante. É um dos testes que tem no método Cristais que eu uso sempre. A observação, o que está acontecendo nesse momento do meu cliente? Ele tem vontade de viver? Como é o ritmo de vida dele? E que tipo de influência a natureza, o trabalho, a família, as pessoas à sua volta exercem sobre ele? Porque muitas vezes, gente, a doença está aí. A vontade de viver está ligada ao nosso sistema respiratório. Então, aquelas pessoas que têm muita depressão, muita tristeza, muita mágoa, naturalmente elas têm os ombros para dentro, os pulmões vão ficando espremidos, então todo o sistema respiratório fica comprometido, fisicamente falando, né? A gente tem hoje em dia ainda grandes profissionais da bioenergética mesmo, da terapia bioenergética, que olham o ser andando, indo e vindo e identificam tudo que ele tem, pela postura do ombro, pelo como se coloca o abdômen, como a pessoa fala, né? Porque o corpo responde tudo isso pra gente. O apressado, aquele que tem o ritmo de vida de que não tenho tempo para nada, tô sempre atrasado, nunca cumpro meus compromissos, né? É um ritmo de vida que não dá conta. O desacelerado entra aí também. Sistema nervoso e cardiovascular em desequilíbrio. Será que a gente identifica isso na nossa vida quando a gente não testa ou quando a gente não conhece? E a influência do medo, do meio, eu digo que o meio e a natureza são as piores coisas que a gente tem. Deveria ser tudo de bom, mas o homem foi trazendo essa característica muito negativa. Aí eu brinco aqui, ficou preocupado se o chefe vai fazer alguma coisa boa, vou viajar, tenho medo de avião, prisão de ventre, suor excessivo, síndrome do pânico, todas as coisas que fazem, que vêm para dentro de você com uma influência externa. Então, são os causadores de doença. E aí, quando não há o fluxo de energia,
as coisas começam a paralisar mesmo. A terapia energética, para mim, ela traz um resultado que eu costumo sempre brincar. A gente cuida de uma pessoa e em volta dela, muitas são cuidadas. Porque quando você sai desse ritmo de vida, de pressa, de briga, a figura do gatinho que vê o leão, na maioria das vezes o contrário, né? Chega um leão com cara de gatinho. Quando você tá gatinho de verdade, o marido não briga, a esposa não briga, porque pode vir brigar, mas se você está no momento gato, você não entra mais naquela sistemática. Se você não entra mais naquela sistemática, você fica menos doente, física, mental e emocionalmente, que é o que a gente está buscando, né? Pode ir. Aí. Tem um adendo só que eu vou fazer rapidinho. Eu vim do mundo corporativo e eu sou designer de formação. E eu acho que isso me tornou uma pessoa muito visual, né? Então, por que eu acabei desenvolvendo um método em forma de desenho? Porque todos esses testezinhos, todos esses desenhos eram uma lâmina. Eu tinha uma coluninha vertebral, eu tinha um símbolo do Yin e do Yang, eu tinha uma mãozinha, tinha uma folhinha de elementos, tinha várias lâminas. E os meus próprios alunos, que em algum momento viraram clientes, diziam para mim, nossa, você tem que ensinar isso pra gente. Foi assim que começou, na verdade, essa sistemática, tá? E isso para mim, eu diria que é assim, meu quadro de beira de cabeceira, tá? É a lembrança de que nós vivemos num mundo quântico, nós vivemos dentro do planeta. Cada vez que a gente sai do nosso alinhamento energético, a gente sai do alinhamento energético do planeta. Por isso que quando existem as erupções dos vulcões, os tsunamis, os terremotos, todo mundo que está à volta desequilibra, porque a gente está inserido dentro desse contexto. A gente tem várias técnicas, a EFT, o THT, que trabalham exatamente com isso, com o alinhamento dos meridianos. Então eu procuro sempre me perguntar, eu estou inserida dentro do planeta? Né? Energeticamente eu estou na vertical? Eu estou cumprindo o plano da Terra? E dentro dessa sistemática do plano, a gente trabalha num sistema de 7 corpos. Cada corpo tem uma função, vamos dizer assim, que é muito semelhante ao sistema dos 7 chakras. Então a gente resolve em cada um desses sistemas um tipo de equilíbrio que a gente precise ter. Resolve não, resgata. E uma outra coisa muito interessante, às vezes uma das nossas qualidades ou uma das nossas expressões está ruim. E essa expressão ruim vai se espalhando como se fosse uma cascata. É assim com a doença. A gente tem no nosso campo energético o vírus, que eu brinco que é o vírus da doença, lá em cima, associado ao 7º corpo, que foi exatamente o que a colega do Theta Healing, que não está aí, fez o comentário, que está lá em cima na última frequência. E esse vírus, ele está pronto para ingressar no meu sistema energético. Basta que eu tenha qualquer tipo de desequilíbrio. Então, se eu tiver um desequilíbrio na minha essência, que equivale ao 1º corpo e ao chakra básico, eu vou criar um efeito em cascata, vou ficar partidinho e o vírus vai dizer, nossa, é lá que eu quero ir. Se for nas minhas emoções, se for na minha expressão, na minha visão, o vírus, né, esse vírus da doença física ou emocional ou mental, ele está aqui 24 horas por dia. Porque faz parte do meio e da natureza que a gente não pode evitar. Quanto mais a gente consegue restaurar e sustentar o nosso equilíbrio energético, menos doente a gente fica. E mais uma dos meus exemplos. Vivendo desta maneira, eu passei um pouquinho mais de 4 anos sem fazer uso de nenhuma medicação. Né? Na minha casa, se alguém entrar e perguntar, me dá um remédio para dor de cabeça, eu não tenho. E há 40 dias atrás, eu tive que fazer uma cirurgia dentária, de um siso incluso, e foi muito pior do que prevíamos. E o meu dentista me disse, olha, antibiótico e anti-inflamatório, porque foi muito ofensiva. E eu me rendi, eu tive medo, né, de ser teimosa
e de não tomar o remédio. Resultado, no 4º dia depois da cirurgia, no 4º dia de remédio, eu estava boa da boca e com uma intolerância medicamentosa que me levou para a emergência do hospital com glóbulos brancos acima do normal. Né? Então é possível a gente se manter equilibrado e se curar fisicamente, sim. Né? Eu não faço apologia a não remédios, mas eu tenho caso também de diabetes em casa, que aumentava durante 2 anos todos os meses, e que há 2 anos e 4 meses não aumenta nada. Né? Não tirei remédio, não tirei insulina, mas é uma pessoa que hoje é muito mais saudável do que há 2 anos atrás. Nossa, essa pessoa faz o quê? Toma elixir de cristal, toma uma homeopatiazinha a cada 3 meses, e a gente vai, a homeopatiazinha parece diminutivo, mas não é. É que para mim a homeopatia é um santo remédio, até por isso que eu estou nesse congresso. Quando eu vi que tinha a doutora Miriam, que é amanhã, e eu cheguei na homeopatia através dela, na homeopatia FAO, e aí fui estudar a homeopatia de tão encantada que eu fiquei com aquele trabalho. Né? Então eu fiz tudo isso num único trabalho, para verificar os campos, né, os corpos e as dimensões, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que é quântico e não só com o que é físico, que era o que eu fazia antes. Eu estabeleci no meu trabalho 3 testes que são quânticos. Meu cliente diz, não consigo arrumar emprego. Eu verifico, há no sistema de corpos algum lugar onde tem um desequilíbrio? Pode haver. Na expressão dele, que está lá no 5º corpo, ele pode não conseguir se comunicar claramente, ele pode ter uma dificuldade de se movimentar, e aí esse trabalho é feito de forma radiestésico, com o pêndulo no gráfico, ativando ou desativando alguma frequência que seja necessária. Todos os demais trabalhos são feitos de forma física, através da apometria clínica, que também é quântica, mas é física, a gente coloca na maca, meu mestre está ali, do toque terapêutico com a cristaloterapia e com a cinesiologia aplicada. São as técnicas que eu uso normalmente, com o amparo, hoje em dia, da homeopatia, dos elixires de cristal, trabalhando nisso, na recomposição do ser. Quando cada um de nós descobre o seu ponto de regulação, a gente vai ficando menos doente. Quando a gente conhece o nosso campo energético e espirra, você sabe que o espirro é do ar-condicionado gelado ou é porque eu me aborreci ontem? Quando você come aquela coisa que mais gosta do mundo e o estômago pesa, vai lá verificar qual é a ansiedade que está pesando o estômago. E aí, se você trabalha a emoção que causa aquela dor ou aquela doença, ela não se instala. Ela entra num dia e no outro dia ela vai embora. Tá? Vai lá. Pode ir. E aí, dentro do método, o que eu sugiro para as pessoas são várias práticas terapêuticas. Muitas delas eu não tenho, mas quando eu percebo que o meu cliente precisa de uma acupuntura, precisa de uma fisioterapia, precisa de uma consulta médica e clínica, eu vou indicar para ele o que ele precisa. Né? Então eu não me prendo, o cliente que eu trabalho com o método Cristales, não necessariamente ele vai ser cuidado só por mim. Quando é necessário, eu encaminho ele para uma outra técnica que eu acho que o próprio corpo dele me diz se é bom ou se é ruim. Então, medicina tradicional, medicina energética, terapias complementares, para mim hoje, essas técnicas são integrativas. A gente não está aqui à toa, médicos, cientistas, peritos, pessoas que trabalham com física quântica, que estão trabalhando em áreas inovadoras. A fitoterapia, a gente ouviu um monte de coisa boa hoje, eu também ouvi um pouquinho ontem, mas é inovador, porque muitos ainda não querem mesmo tomar o chazinho. De vez em quando eu digo, olha, pega esse cristalzinho, coloca na água, deixa 12 horas e bebe a água. E eu vejo pessoas que dizem, coitada, ela é louca, vou beber água de pedra, mas eu garanto que se você tomar 7 dias, o seu corpo vai começar a criar aquele anticorpo que a gente quer, porque eu já faço isso há 5 anos. Então é a experimentação e a certeza que a gente tem que funciona. Tá?
a minha tentativa é recuperar o meu equilíbrio interno e alinhar o meu propósito de vida com os propósitos divinos. E eu nunca falo no meu atendimento, nem na minha prática terapêutica, de espiritualidade ou de algo assim, não, vamos fazer esse alinhamento porque Deus vai te dar. Deus não vai dar nada, né? Quem recebe somos nós é que temos o merecimento. Então eu venho da espiritualidade. Então quando eu entrei na vida holística, isso era um tabu para mim. Eu tinha medo que as pessoas dissessem assim, ah não, mas ela é meio bruxa, ah não, ela é mística, vamos lá porque ela vê. Então eu procurei ciência no limite, até me render que algumas coisas eram metafísicas, que não teriam a explicação que eu queria e que eu tinha que trabalhar dessa maneira, né? Então eu sempre digo, vamos tentar alinhar o nosso propósito de vida, aquilo que a gente tem hoje, com o que é divino, porque muitas vezes a gente adoece por uma certa teimosia. Não, eu quero isso, eu só quero aquele emprego, eu só quero aquele marido, eu só quero aquele carro, eu só quero morar naquele bairro, eu só quero fazer cirurgias plásticas para ficar cada dia mais bonita. Cada um tem o seu querer, mas a gente esquece que tem um querer muito maior, que é o querer do nosso bem-estar, da nossa felicidade, da nossa qualidade de vida. Então, para mim, isso é aliar o meu propósito com o propósito divino. E é isso que eu faço nesse método. Então, aí estão os testes, são as coisas que eu faço normalmente. Avalio pela mão os chakras principais e 16 chakras secundários dos 200 que a gente tem aí, já cientificamente comprovados. Quer dizer, eu brinco que essa mãozinha, ela demorou 5 anos para ser construída. Porque cada vez que eu estudava mais um pouquinho, eu dizia, nossa, mas esse ponto é muito bom. Chegou no momento que esses pontos que eu escolhi trabalhar, eles se associaram perfeitamente à minha técnica e à minha estrutura energética. Então, eles fazem o sentido que eu preciso nos meus tratamentos. A coluna vertebral, a metafísica da coluna, revela pra gente coisas que a gente nem imagina, quadros de depressão, de angústia, de tristeza, de abandono, sem as pessoas terem nenhum problema de coluna. Quando você diz, olha, eu vou dar uma olhadinha aqui, na sua, energeticamente, a sua L5 tem um problema. O que é L5? Abandono. E aí a pessoa diz assim, ah, engraçado, sabe que uma vez eu fiquei esquecida na escola? Então a gente vai descobrindo coisas que estão no sistema energético e que a gente nunca vai saber se a gente não busca, né? E a gente não tem muito como perguntar. Depois eu faço, se eu identifico algum chakra em desequilíbrio pela mão, eu verifico normalmente se esse chakra ele tem pouca idade ou muita idade. A maturidade do chakra é uma coisa importante. Quando a gente trabalha chakra, do nascimento até a idade adulta, os sistemas de chakra vão sendo ativados a cada 7 anos. Então, o bebezinho nasce e vai construindo o seu chakra básico até os 7 anos. Todos os outros existem, mas ele é o que está ativo naquele momento. Então, não é nada incomum a gente atender uma pessoa que aparece um desequilíbrio, por exemplo, no chakra esplênico, que é dos 7 aos 14 anos a maturidade, e quando a gente vê, é uma pessoa que nunca sabe bem o que quer, que um dia quer ser arquiteto, no outro dia quer ser engenheiro, no outro dia quer morar em outro país. Os desejos não estão claros. E às vezes a pessoa tem 40 anos, 50. Então são testes simples, mas que dão pra gente um grande ganho, uma qualidade muito grande no atendimento. E aí por aí vai. A essência Yin e Yang, essa essência energética, veio para mim já através do método da doutora Miriam, do FAO, porque eu fui cliente do FAO, né? Não fui paciente dela, fui paciente de uma outra homeopata. E o que define a potência do medicamento é a sua essência energética Yin e Yang, que veio com você. Né? É um teste simples e comum pela visão diretiva e que também tem um resultado gigantesco. Eu uso ele quando eu quero fazer alguma potência da homeopatia. Eu verifico também qual é a essência energética e testo qual é a frequência ideal para a pessoa naquele momento.